Olá, bom dia, sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma semana, mais um dia de aula de português. E hoje nós vamos fazer a correção da página 93 e 94, falando sobre o verbo da aula passada, que é os verbos imperativos. Na primeira questão, nós vamos ler a tirinha e responder as perguntas propostas sobre a tirinha. E assim, se é possível formular uma ordem empregando os verbos no imperativo? Aí, professora, Norma, silêncio é um verbo no imperativo. Claro que não. Aí ele vem fazer a primeira pergunta. Na tirinha, percebemos que os alunos estão em uma aula de português. Qual é o tema dessa aula? O tema dessa aula é verbo no modo imperativo. Eles estão tentando identificar os verbos no modo imperativo. Que classe de palavras se relacionam com conteúdo gramatical? Os verbos. Na sua comunicação diária, qual é a função desse conteúdo? É formular as ordens, é isso? Essa função pode ser exercida somente pela classe de palavras indicada na segunda questão, como isso é mostrado? Não. Nós podemos estar observando a professora passa uma ordem da turma por meio do substantivo silêncio. Ela pede silêncio e é uma ordem. Quando ela diz silêncio, ou então quando ela faz pss na sala, ela uma ordem, tá bom? E aqui, quando ela faz só pss e o gesto, vai estar aqui já usando a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Entre as afirmações abaixo, indica aquela que justifica o motivo da dúvida do menino expressa no último quadrinho. Quando ele diz que, professora Norma, silêncio é um verbo no imperativo, ela diz, claro que não. Aí ele pegou e disse, claro que não. Como não estava atento à aula, o menino não entendeu o conteúdo ensinado. B, a professora explicou muito bem o conteúdo. C, a professora ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade. A fala da professora expressa o primeiro quadrinho foi bastante clara para que o menino não entendeu. Vamos marcar a alternativa C. A professora ela ensinou um conceito que não corresponde necessariamente à realidade. Ela ensinou o menino por meio de ela veio dar o conceito para o menino de uma forma que ele ficou confuso diante da explicação da professora. Aí vamos fazer a leitura da canção de novidades. Caio, de 6 anos, Tainá, de 4 e Rafaela, de 2. Espalham-se no supermercado como se percorressem quartos e salas da casa onde vivem em Brasília. Caio e Tainá selecionam os brinquedos. O pequeno Rafael vai direto aos biscoitos. No lar de Maria, de Fátima e Fernando Teixeira Guimarães, os filhos determinam os gastos do mês. Dia de compra é dia de festa. Caio é o que mais consome. Recebe R$ 20 por semana, mas gasta tudo em 3 dias. Quando se depara com uma novidade na TV, inferniza a vida de Maria, de Fátima e de Fernando até obtê-la. O que é bonito é que na moda se torna objeto de desejo. Caio, 11 anos, Vitor Lima Abraão recebe 10 do avô por semana. Gasta-os imediatamente. Dinheiro não é para ficar no bolso, diz. Há 2 anos conversou os familiares a presenteá-lo com dinheiro em datas festivas. Ele quer sempre o mais caro. Está sempre pedindo. Reclama Maria Rita Abraão, a financiadora do filho. É difícil ensinar o valor do dinheiro. Dizer não exige mais do país, mais dos pais, mas os resultados compensam na educação no bolso. Educação a longo prazo guia para os pais.
Mostre às crianças a diferença entre comprar o que se quer, adquirir o que é necessário. Chame-as para participar da montagem da lista de supermercado. Eduque-as desde pequenas para saber identificar o que é caro e o que é barato. Se o orçamento permitir, estabeleça uma mesada. Não tema impor restrições aos gastos, mesmo que o dinheiro seja o da mesada. Estimule-as a participar de divisão do orçamento doméstico. Não se torture por não dar aos filhos tudo o que eles pedem. Aí vamos para a interpretação. Copie do primeiro parágrafo do texto uma frase completa que indique o grande entusiasmo dos três irmãos, Caio, Tainá e Rafaela. Dia de compra é uma festa, quando eles falam da idade deles e que eles espalham-se no supermercado como se percorresse quartos e salas da sua casa em que eles vivem em Brasília. Aí tem o seguinte: não se torture por não dar aos filhos tudo o que eles pedem. Esse conselho poderia ajudar a mãe de Vitor Lima Abraão a explicar o porquê? Porque a mãe está sempre atendendo às vontades do filho, que não se preocupa com os gastos. A quem se dirige esse conselho? Aos pais dos meninos da reportagem. E em que modo se está flexionado os verbos destacados? Ele torture no imperativo, não se torture, no imperativo negativo. Após a nossa correção, nós vamos começar a estudar dois tipos de verbos. Nós vamos estudar os verbos regulares e os verbos irregulares. Por que verbos regulares? São os verbos que seguem um padrão na sua conjugação. Ou seja, é os verbos que mantêm aquela estrutura que nós estudamos, né? Radical, vogal temática, são eles. Os verbos regulares, aqui tem. Dizemos que um verbo é regular quando ele se flexiona normalmente, seguindo o seu padrão de conjugação. O radical permanece invariado enquanto ele se flexiona. Então, o que são verbos regulares? São os verbos que não apresentam alterações no radical. Professora, me dê exemplos de verbos regulares. Vamos fazer aqui a nossa identificação dos verbos regulares. Eu vou mostrar aqui para vocês. O verbo falar. No verbo falar, nós vamos tirar aqui o radical. O radical do verbo falar é falo. Então, fica eu, aí falo, tu falas. Aí, o que vem pra cá, ó, ele vai seguir essa norma aqui, ó. Falas, ele fala, nós falamos, falais e eles falam. Prestem atenção que essa primeira parte de todos eles, ó, essa primeira parte aqui, ele não mudou. Então esse aqui é quem? É o ré, eles chamamos ele de quem? De radical do verbo falar. Se em todas as conjugações esse radical permanece o mesmo, nós chamamos eles de verbo regular. Então, os verbos que não apresentam alterações em seu radical, né, no momento que são conjugados. Além disso, ele mantém a mesma desinência do verbo, a mesma desinência do verbo, né? Sempre ele termina em AR, quando é o verbo de primeira conjugação. Nós sabemos que o radical é a parte principal do verbo. A desinência é onde nós vamos identificar se o verbo está no singular ou no plural. E a primeira se está no singular, no plural e as pessoas em que eles estão sendo conjugados. E agora nós vamos conhecer também
Agora tem o verbo falar, cantar, amar, beber, vender. São os verbos regulares. Então, portanto, um verbo regular é o verbo, vamos prestar atenção que é o verbo que não altera, ou seja, ele não muda o seu radical entre aquele, não vai mudar, não vai ter alteração no seu radical. Muda quem? As desinências, mas o radical permanece o mesmo. E já os verbos irregulares são aqueles que sofrem variações no radical. Devido a essas mudanças, alguns desses verbos geram dúvida quanto à sua grafia. Nós vamos estar aqui, eles aqui no nosso livro trouxe exemplos de 2 verbos. Vamos prestar atenção. Primeiramente, nós vamos estar aqui observando o verbo ir. Ó, eu vou, aí ia e fui. Vá, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós vides, eles vão. Pode ver que ele mudou todo o radical aqui desse verbo. Ó. Eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós eis, eles iam. Ó, eu fui, tu fostes, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Vamos ficar sempre atento que ele sofre sempre alteração no radical. Aqui no pretérito mais que perfeito. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós fores, eles foram. Aí, e no futuro do presente, eu irei, tu irás, ele irá. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Eu iria, tu irias, ele iria. Nós iríamos, ireis e iriam. Então, vamos aqui olhar bem que a diferença do verbo caber. Vamos também estar observando, ó. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Eu cabia, tu cabias, ele cabia. Nós cabíamos, vós cabias, eles cabiam. Aí eu coube, tu coubestes, ele coube. Nós coubemos, vós coubestes, eles couberam. E para casa vai uma tarefa digitada falando só sobre o verbo no modo indicativo. Eu vou mostrar aqui a tarefa para vocês. E na próxima aula eu dou a correção da atividade. A primeira atividade vai ser essa aqui. Vocês irão preencher, a escolher, tem aqui os verbos, ó. Que preenche, eu sempre. Os filmes que devo ver. Eu sempre escolhia, escolhi, escolhera ou escolho. Aí vocês irão identificar um desses daqui que complete a alternativa, tá bom? E tenham todos um bom dia, uma ótima atividade, bons estudos e até a próxima aula.